Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de Línguas Estrangeiras Integradas para o CACD. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, agora são 4h30, mas entre 4h30 e 18 horas, todas as sextas-feiras a gente traz uma pérola dos exercícios que vocês fizeram na semana. Isso é legal porque acaba aparecendo para vocês aqui questões que vocês talvez não tenham percebido no texto de exercício. E também é legal por um segundo motivo, porque lembra de você fazer o exercício da próxima semana. César, mas onde é que está o exercício? Tá no grupo do WhatsApp. Eu vou botar aqui o link para você entrar no grupo. Toda terça-feira a gente põe o exercício da semana e você tem até domingo para entregar. Combinado? Essa semana nós fizemos um exercício interessante porque nós estamos passando por um segundo momento da imersão do inglês. E se vocês fizeram um exercício, se vocês estão me acompanhando desde a primeira semana, vocês vão reparar que nós fizemos exercícios do tipo pegar um texto que eu te dou em língua espanhola, passar o texto para a língua portuguesa, pegar esse texto em língua portuguesa e mandar para o inglês. Não é isso? Muito bem. Essa semana a gente mudou. Você já viu o exercício que você vai precisar entregar essa semana? Pois é, mudou em termos de complexidade e por isso mudou também em termos de tamanho. E nesse sentido a gente vai se aproximando passo a passo do modelo que cai na prova. E desta vez a gente vai fazer um exercício um pouco mais de fôlego, né? Eu te dei um texto em inglês e você vai passar esse texto para a língua portuguesa. César, língua portuguesa comigo mesmo, leio inglês há muito tempo, afinal de contas a gente é CACDista, tá nesse rolê. É verdade, é verdade. Só queria te lembrar uma coisa. E eu compreendo a sua confiança, mas eu também compreendo que você está disposta a ouvir boas orientações, boas dicas. Esse vídeo é curto, geralmente é para dar dicas muito na lata. E a dica que eu vou te dar para você fazer esse próximo exercício, primeiro é ir lá buscar o exercício, né? O exercício 35. Tá aqui o link na descrição desse canal, desse vídeo. Você vai lá pegar para fazer a passagem do texto que está em língua inglesa passar para a língua portuguesa. Parece fácil, mas não é, gente. Uma coisa é você ler o texto cotidianamente, como você lê. Eu, particularmente, com fluência em língua inglesa, eu leio inglês e às vezes nem me lembro que estou lendo inglês, de verdade. Porque eu acho que é parte do meu conteúdo, inclusive para estudar para o CACD. Mas, porém, contudo e entretanto, gostaram das adversativas, né? Mas, porém, contudo e entretanto, quando você está estudando para uma prova de língua inglesa, você precisa fazer algumas demonstrações. Não sei se vocês já assistiram, certamente assistiram aquelas competições de Olimpíada de ginástica olímpica. Já viram a ginástica olímpica? E aí o atleta de ginástica precisa fazer alguns exercícios durante a sua apresentação, que são exercícios obrigatórios. Pois é, no CACD, no concurso público, de modo geral, mas no CACD também, especificamente, né, você precisa fazer algumas demonstrações na sua prova, para que o examinador identifique os elementos que ele precisa aferir. Então não basta entender o conteúdo. Não basta pegar o conteúdo de língua inglesa e passar para a língua portuguesa. Não basta, embora o comando da questão diz exatamente isso, né? Passe para o português, né? Translate the following text into Portuguese. É esse o comando? Agora, o que nós vamos trazer aqui? Os dois critérios da banca examinadora, que ela vai bater o olho e falar, ele entendeu o que é uma tradução para a língua portuguesa. E aí eu vou começar com dois critérios básicos, porque eles são os que vocês vão precisar se atentar nesse texto para já começar a fazer correções um pouco mais específicas, né? Porque eu vi essa semana aí os grosseiros ainda, mas eu não quis encher muito o saco de vocês para que vocês possam avançar
no costume de fazer os exercícios, no hábito de colocar para jogo. Eu acho que o ganho dessas últimas semanas foi esse. Vocês vieram numa toada de fazer os exercícios. Isso é uma coisa muito boa mesmo. Agora, a partir já desse exercício 35, eu preciso levantar um pouco a mão, né? Pesar a mão, como se diz em língua portuguesa. E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês, primeiro, consultem o dicionário de língua portuguesa. Importante. A língua portuguesa vai ser a língua de chegada. Embora seja a nossa língua materna, no caso desse exercício, você tem um texto em inglês e vai passar para o texto em português. Então, consulte um dicionário de língua portuguesa. E aí, você vai precisar preencher dois requisitos, né, da banca examinadora que eu queria chamar mais atenção. Propriedade da linguagem e correção gramatical. Propriedade da linguagem e correção gramatical são requisitos que todas as bancas de línguas do CACD vão te cobrar de alguma forma. César, o que é propriedade da linguagem? Tem muita coisa para falar sobre propriedade da linguagem. Posso, inclusive, se você me mandar aqui uma mensagem do privado, a gente pode conversar sobre quais são esses elementos da propriedade da linguagem. Mas, grosso modo, eu quero que vocês se atentem ao que a gente chama de equivalência. Equivalência, para efeitos de CACD, quase sempre vai ser a tradução literal do vocábulo que você receber na língua de partida. Quase sempre. Agora, é importante que você tenha o costume da leitura na língua estrangeira, para quando você ouvir aquelas palavras em língua portuguesa terem o mesmo sentido. Então, aqui comigo, não basta trocar as palavras, basta equivaler as palavras. As palavras precisam de equivalência uma com as outras, tá bom? Eu me lembro de uma palavra do inglês, absolutely. Absolutely, você precisa... Claro, se você diz em língua inglesa, absolutely, o que você quer dizer? Absolutamente, sim, não é? Agora, se você diz absolutely em língua portuguesa, em absoluto, o que você está dizendo? Não. Esse é só um exemplo, existem vários. Aí você teria que dizer em inglês, se você for usar o absolutely, você diria absolutely not. Não precisa fazer essa mudança? Em língua portuguesa, não. Absolutamente. A pessoa já compreende o significado. Esse é só um exemplo de várias palavras e vários léxicos que você precisa cuidar da sua equivalência. Então, dicionário de língua portuguesa, meus queridos e minhas queridas CACDistas. Tá bom? Bem, por hoje foi só esse toque para vocês pegarem um exercício e fazer esse exercício com calma, com cuidado. É o nosso primeiro exercício para passagem para a língua portuguesa e para vocês se atentarem para a propriedade da linguagem, beleza? Propriedade da linguagem, equivalência e propriedade da linguagem, ó, isso eu disse nas orientações do exercício, vocês vão ver lá. Propriedade da linguagem em relação às estruturas morfossintáticas. As estruturas morfossintáticas da língua portuguesa são distintas, você sabe disso, mas nem sempre você reproduz e demonstra isso no exercício. Como são estruturas morfossintáticas distintas, vocês também precisam fazer algo parecido com a equivalência. Então, sujeito, verbo, predicado, ou sujeito, verbo, que tem sujeito, predicado, que a gente tem na estrutura de língua portuguesa, não é necessariamente como se constrói em língua inglesa. Essas passagens também precisam ser adequadamente demonstradas na prova. E aí a minha sugestão é que assim que você terminar a tradução, você faça uma leitura do texto, porque o texto precisa ser um texto em língua portuguesa. Link aqui na descrição, pega o exercício, faz e me manda até domingo. Grande abraço!